Não chegamos lá. Vamos lá. É mais simples de responder. Olha, Aperta que a gente aí entrega. você me deixa assim, porque assim, esses caras são todos essa lista que você acabou de dizer são homens importantes na história mundial, são todos maçons. Na minha cabeça de alguém de fora, eu penso, tem duas possibilidades. Ou esses caras são maçons e por isso, o motivo deles serem maçons, eles chegaram nessas posições de poder. Ou o que se aprende dentro da maçonaria tem um poder tão forte que esse aprendizado que eles tiveram dentro da maçonaria os colocou em uma posição favorável a estar nessas posições de poder, possibilitando eles de colocar um certo rumo na história. Aí eu pergunto pra vocês, por que tanta gente com tanto poder e com um poder de mudar o rumo da história, como, por exemplo, George Washington, são maçons? É coincidência? Não. O que acontece? Essa é a mais fácil de responder. Eu já respondi. Não me enrola, hein, meu? Não, eu vou responder diretamente. Grau 32. Deve ter um capítulo que é só sabonetar. É o símbolo sabonete. É o passo 26. É por isso que uma pirâmide no olho. Assim. É por isso que de vez em quando ele chuta minha canela aqui, senão eu entrego. Eu tenho que preservá-lo vivo, ele é meu empresário. Eu vou deixar ele morrer. Na verdade, essa pergunta eu respondi no começo. Quando eu falei que existia o poder religioso, o poder do mundo que mandava e a massa, e surgiu uma turma aqui que pensa diferente e que começou a mover a história contra o poder real, contra o poder religioso, nada contra a maravilhosa Igreja Católica. Eu nasci na Igreja Católica e amo a Igreja Católica, contra alguns líderes católicos que usaram aquilo para mandar no mundo. As pessoas que pensavam diferente, os pedreiros foram os primeiros. Quem pensava diferente daquela cartilha que a igreja colocou, se aglutinou nas lojas maçônicas. Uhum. Aqui era o único local que tinha uma estrutura física com pessoas com algum recurso, com inteligência, onde a gente pode se reunir. Então, quem é inteligente, e a primeira coisa que a gente aprende é pensar com a própria cabeça. Poxa, aqui é o único local que eu consigo A gente tem que pensar que a maçonaria é pré-sindicato. Uhum. É pré um monte de coisa nesses períodos que a gente está falando. Se eu penso diferente, eu sou um príncipe, mas eu não concordo com o rei, com o padre, com o papa. Eu sou um padre, mas eu não concordo com o que o papa está falando. Se eu abrir a boca, eu morro. Então, tem um local que eu posso me refugiar. Então, ali foram organizando pessoas, entrando, as mentes que pensam, foram se aglutinando ali, tanto do físico como do místico. E se cruzaram, se juntaram. Tá? E você aprende algumas coisas que mudam você. Então, isso foi crescendo com o longo da história, e aí começam a surgir as grandes lideranças. Tá? No caso do Brasil, você tinha no Brasil, a maçonaria chegou aqui, Dom Pedro I não dava muita bola para o assunto, mas os intelectuais, as pessoas que pensam, qual é o local do mundo que eu tenho liberdade para me esconder e pensar alguma coisa? Lá dentro. Então, eles começaram a entrar. Quando chegou a hora de proclamar a independência, o Dom Pedro queria proclamar a independência, mas ele precisaria de reconhecimento e legitimidade internacional. Poxa, a maçonaria era muito forte na Europa. Então, se eu entrar para a maçonaria, eu tenho essa legitimidade. Então, ele entrou. Agora, os demais, o Bonifácio, o Gonçalves Ledo, das cabeças que pensavam... E eles estudaram fora, eles vieram de fora, eles vieram como... O Bonifácio, acho que talvez... Estudou na Europa. Estudou na Europa. O Ledo também, um trouxe uma cultura da maçonaria francesa, o outro trouxe da maçonaria inglesa. Tem algumas diferenças entre eles? Tem. Porque quando você fala assim, por exemplo, eu gosto de falar da Guerra de Farrapos, por exemplo. Pô, na Guerra de Farrapos foi legal pra caramba, a maçonaria ganhou. E também perdeu, porque o Bento Gonçalves também era maçom. Uhum. E houve um respeito no final da guerra, um tratado, tipo assim, discordou-se, e depois teve um respeito na hora de terminar essa guerra, e um não mandou cortar a cabeça do outro ali naquele período. Eu acho que a gente viveu períodos na humanidade onde foi muito mais violento, né? Uhum. Arrancavam uma espada aqui, já arrancava o seu pescoço ali, que eles já arrancavam do outro aqui. Então, para responder a pergunta do Humberto Varela, as mentes brilhantes que pensavam fora do sistema só tinha ali para desenvolver. Hoje não, hoje está muito aberto, hoje tem milhares de outras instituições, mas naqueles tempos, isso aí se criou a tradição. As mentes brilhantes estão vindo para cá para poder pensar de uma forma libertária, sem o poder religioso, né, sem o poder financeiro massacrando a gente. Aí os grandes líderes são. E aí a história acaba acontecendo. O Winston Churchill, que era maçom, ele escreveu no livro e falou várias vezes que ele só conseguiu
conversar com os Estados Unidos, com o presidente Roosevelt, porque os dois eram maçons. E o fato dos dois seres, eles aproximaram. Porque na época da Segunda Guerra Mundial havia uma rejeição muito grande nos Estados Unidos da população americana de entrar na guerra. O Roosevelt queria intervir, mas o povo era contra. Ele conseguiu se comunicar com o Churchill porque os dois eram maçons e conseguiram conduzir tudo. E o Churchill estava encurralado, não tinha para onde correr. O Churchill colocou 300 mil canhão que não funcionava só para assustar os caras, para ganhar um tempo, para ver se fechava esse acordo aí, para chegar bala na agulha de verdade. Não é que o cara entrou lá, ele consegue um poder místico. Eu conheço um monte de maçom grau 33 que estão desempregados e andam de ônibus. Sério? Eu falo, cara, a sua medalha de 33, você chegar no metrô, se você não tiver 4,40, você não passa. Não tem essa mística que lá só entra rico. Não, gente. É porque ao longo da história, tô falando de Idade Média, como o Bruno disse, pré-sindicato, pré-tudo. O único local, a única organização que permitia pensar diferente, foi aceitando gente, foi a maçonaria. Então a história foi acontecendo lá. Eu sou contra o rei e tal, não posso nem pensar que o rei devia um pensamento que me mata. Pô, aqui tem uma proteção. Então ia entrando gente, formava um núcleo que pensava diferente.